Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Impossibilidade material das penas eternas. Até aqui, só temos combatido o dogma das penas eternas com o raciocínio. Vamos agora demonstrá-lo em contradição com os fatos positivos que observamos, provando-lhe a impossibilidade. Segundo esse dogma, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é, assim, um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Aí está a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Poder-se-á duvidar desse progresso, vendo a variedade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo de um a outro século? Se admite não ser das mesmas almas, é forçoso admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria incompatível com a justiça, que, aliás, deve ser igual para todas as criaturas. 18. É incontestável que a alma, atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma, cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progredirem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo, com progressos posteriormente realizados. Mas aqui atingimos a questão magna da pluralidade das existências, como meio único e racional de resolver a dificuldade. Deixemos, porém, de lado a questão e consideremos a alma sob o ponto de vista de uma única existência. 19. Tomemos, por exemplo, um rapaz de 20 anos, como os há tantos, ignorante, viciado por índole, descrente de Deus e da própria alma, entregue à desordem e a toda espécie de malvadeza. Encontra-se um dia num meio favorável, trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se piedoso. Não é um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida? Exemplo que se reproduz todos os dias? Esse homem morre em idade adiantada, como um santo, e naturalmente, certa, se lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência 30 ou 40 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado, e, se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. Assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-la anulado fortuitamente. Desde que sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte?
Se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida, por que lhe recusaria Deus os meios de regenerar-se na outra vida, concedendo-lhes nesta? No caso em apreço, o arrependimento veio, se bem que tardio, mas se desde o momento da morte se impusesse irrevogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero para sempre. Como destruídas seriam as aptidões dessa alma para o progresso para o bem. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira intransponível. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe? A lei do progresso é evidente. Não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência. É uma lei da natureza, divina, imprescritível. Se esta lei é inconciliável com a outra, é porque a outra não existe. Se o dogma das penas eternas fosse uma realidade, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros nunca teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. A última asserção respondem que a conversão dessas santas personagens não é um resultado do progresso da alma, porém da graça que lhes foi concedida e de que foram tocadas. Porém, isto é simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é porque melhoraram, logo progrediram. Porque lhes teria Deus concedido como especial favor a graça de se corrigirem? Porque mais a uns do que a outros? Sempre a doutrina dos privilégios, incompatíveis com a justiça de Deus e com o seu igual amor pelas criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com a palavra do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o produto das próprias obras, durante a vida e depois da morte, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa pelos esforços e o pune pela negligência, por tanto tempo quanto persistir na negligência.